Regina Coeli deste 5º domingo de Páscoa, o Papa Francisco recordou mais uma vez que não podemos viver como cristãos sem permanecer unidos ao Senhor. Ao falar sobre o Evangelho do dia, no qual lê-se não há videira sem ramos e que os ramos não são autossuficientes, mas dependem totalmente da videira, que é a fonte de sua existência. Assim analisou o verbo permanecer. Permanecei em mim como eu em vós, disse Jesus aos apóstolos antes de ir junto ao Pai. Esta permanência, afirma Francisco, não é uma permanência passiva, um adormentar-se no Senhor, deixando-se acomodar pela vida. Não é isso. O permanecer nele que Jesus nos propõe é um permanecer ativo e também recíproco. Por quê? Porque os ramos sem a videira não podem fazer nada. Eles precisam da seiva para crescer e dar frutos. Do mesmo modo, a videira precisa dos ramos. É uma necessidade mútua, é um permanecer recíproco para dar frutos. E Francisco pondera: Ma anche Gesù, come la vite con i tralci, ha bisogno di noi. Forse ci sembra audace dire questo. Mas Jesus, assim como a videira com os ramos, também precisa de nós. Talvez este conceito nos pareça audacioso, e então nos perguntamos, em que sentido Jesus precisa de nós? Ele precisa do nosso testemunho. O fruto que nós, como ramos, devemos dar é o testemunho da nossa vida cristã. Os discípulos devem continuar a espalhar boa nova ao mundo em palavras e obras, afirma o Papa, e fazem isso testemunhando seu amor. O fruto a ser dado é o amor. Dai frutti si riconosce l'albero. Una vita veramente cristiana dà testimonianza di Cristo. Dos frutos se reconhece a árvore. Uma vida verdadeiramente cristã dá testemunho de Cristo. E como pensamos fazer isso? Pergunta-se o Santo Padre. A resposta está em Jesus, que nos diz: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. La fecondità della nostra vita dipende dalla preghiera. A fecundidade da nossa vida depende da oração. Podemos pedir para pensar como ele, agir como ele, ver o mundo e as coisas com os olhos de Jesus. E assim, amar os nossos irmãos e irmãs, começando pelos mais pobres e sofredores, como ele fez, e amá-los com seu coração e levar ao mundo frutos de bondade, caridade e de paz. Por fim, o Santo Padre concluiu confiando-nos a intercessão da Virgem Maria e disse: ela sempre permaneceu totalmente unida a Jesus e deu muitos frutos, que ela nos ajude a permanecer em Cristo, em seu amor, em sua palavra, para testemunhar o Senhor ressuscitado no mundo. Depois da oração do Regina Coeli, o Papa Francisco, neste domingo, saudou os presentes e recordou que ontem, no sábado, dia 1º, iniciou a maratona de oração para o mês de maio pelo fim da pandemia. Na ocasião, o Santo Padre falou de uma iniciativa que lhe é muito cara, proveniente da Igreja em Myanmar. Siamo entrati nel mese di maggio, in cui la pietà popolare esprime in tanti modi la devozione alla Vergine Maria. Quest'anno esso sarà caratterizzato da una maratona di preghiera. Entramos no mês de maio, no qual a piedade popular expressa de muitas maneiras a devoção à Virgem Maria. Este ano será marcado por uma maratona de orações através de importantes santuários marianos para implorar o fim da pandemia. Na noite passada foi realizada a primeira etapa na Basílica de São Pedro. In questo contesto c'è un'iniziativa che mi sta molto a cuore, quella della Chiesa birmana. Neste contexto, há uma iniciativa que me é muito cara, a da Igreja Birmanesa, que nos convida a rezar pela paz, reservando diariamente uma Ave Maria do Rosário para Myanmar. Cada um de nós se volta para a nossa mãe quando estamos em necessidade ou dificuldade. Nós, neste mês, pedimos à nossa Mãe do Céu
para falar ao coração de todos os líderes de Myanmar para que eles encontrem a coragem de trilhar o caminho do encontro, da reconciliação e da paz. Outras saudações do Papa se referiam à beatificação na última sexta-feira em Caracas, Venezuela, de José Gregório Hernández Cisneros, um fiel leigo beatificado. Era un medico pieno di scienza e di fede. Ha saputo riconoscere nei malati il volto di Cristo. Ele era um médico cheio de conhecimento e fé, afirmou o Papa. Era capaz de reconhecer nos doentes o rosto de Cristo e, como um bom samaritano, ele os ajudou com a caridade evangélica. Que o seu exemplo nos ajude a cuidar daqueles que sofrem no corpo e no espírito. Aplaudamos o novo beato. Francisco também parabenizou os irmãos ortodoxos pela Páscoa, que é celebrada neste domingo. Envio meus melhores votos aos nossos irmãos e irmãs das igrejas ortodoxas e das igrejas católicas orientais e latinas, que hoje, segundo o calendário juliano, celebram a solenidade da Páscoa. Que o Senhor ressuscitado os encha de luz e paz e conforte as comunidades que vivem em situações particularmente difíceis. Feliz Páscoa! Por fim, o Papa manifestou sua tristeza pela tragédia ocorrida em Israel na última sexta-feira, dia 30. Com tristeza, expresso minha proximidade ao povo de Israel pela tragédia ocorrida na última sexta-feira no Monte Meron, causando a morte de 45 pessoas e numerosos feridos. Eu lhes asseguro minha lembrança em oração pelas vítimas desta tragédia e por suas famílias. E a tutti voi E a todos vocês, auguro una buona domenica. desejo um bom domingo Per favore, e, por favor, non dimenticatevi não di esqueçam pregare per me. de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até breve.